Salve, nação tricolor paulista! Sejam sempre muito bem-vindos ao canal SPFC Tricolor TV. Para quem está chegando agora no canal, muito prazer, me chamo Tamires e trago vídeos diariamente para vocês. Já convido a todos a se inscreverem aqui no canal, aumentando assim a nossa família tricolor e logo em seguida ativar o sino das notificações para receberem os vídeos assim que eu postar e não perderem as informações do nosso time querido. Peço também para que deixem seu like, seu comentário e compartilhem o vídeo com geral. Vamos então às notícias de hoje. Conforme noticiado no jornal português A Bola, o Benfica estuda comprar o restante dos direitos econômicos do jovem zagueiro Morato, que ainda pertencem ao São Paulo. O tricolor paulista possui 15% dos direitos do zagueiro. O Benfica pagou cerca de 7,5 milhões de euros por 85% dos direitos econômicos de Morato em 2019. Morato está com 20 anos e virou titular do Benfica após a séria lesão do compatriota Lucas Veríssimo, ex-Santos. Pelo Campeonato Português, Morato atuou em 5 partidas nesta temporada e possui uma média de 7,28 segundos. A temporada de João Rojas no São Paulo parecia ter um caminho diferente. Com boas atuações na campanha do título estadual, o jogador, que tinha um contrato se encerrando em maio, renovou com o tricolor até o final do ano, mas perdeu espaço. Depois do título paulista, Rojas entrou em campo mais 17 vezes, porém vem perdendo espaço ao longo dos jogos. A última partida dele foi há um mês, quando o São Paulo empatou 100 gols diante do Cuiabá. Essa, inclusive, foi a última partida do tricolor, sendo comandado por Hernan Crespo, demitido na sequência. Com a chegada de Rogério Ceni, Rojas ainda não foi aproveitado. O treinador já comandou o São Paulo em 6 partidas e somente em 2 o equatoriano foi opção no banco de reservas, no empate contra o Ceará, que marcou a estreia de Ceni, e na derrota para o Red Bull Bragantino. Em ambas, ele não entrou em campo. Sendo assim, o camisa 7 ficou fora dos jogos contra Corinthians, Internacional, Bahia e Fortaleza, todos por opção técnica. Luciano, Rigoni, Caleri, Marquinhos e Vitor Bueno vêm sendo utilizados pelo treinador. Com contrato até o final desta temporada, Rojas não deve permanecer no clube. Ainda não há conversas para sua renovação. Em 2021, ele disputou 30 jogos com 4 gols marcados e 1 assistência. O São Paulo não deve ter grandes contratações e, caso receba alguma boa proposta, pode vender alguns dos jogadores revelados em Cotia. Com uma dívida alta, o tricolor está entre manter um time competitivo e entre vender alguns atletas que hoje são importantes na equipe. Até por isso, uma posição melhor no Campeonato Brasileiro, onde atualmente é o 14º colocado com 38 pontos, é fundamental para um alívio nos cofres do clube. O ideal seria a classificação para a Libertadores, mas o tricolor está longe do objetivo. Nesta edição da competição continental, o São Paulo arrecadou cerca de 5,5 milhões de dólares, algo em torno de 30 milhões de reais em premiação. Ou seja, ficar fora da Libertadores trará um prejuízo financeiro para o clube, que já não tem muito dinheiro em caixa para comprar jogadores. A CBF divulgou na noite de quinta-feira o áudio do diálogo entre o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior e os responsáveis pelo VAR da partida entre Fortaleza e São Paulo na quarta-feira no Castelão. O lance analisado foi o gol posteriormente anulado de Vitor Bueno, antes de o São Paulo obter o empate por 1-1. Durante o vídeo de 3 minutos, tempo levado para a revisão do gol e a decisão final pela anulação do gol, os árbitros de vídeo chegam a confirmar o gol de Vitor Bueno em uma primeira avaliação. Entretanto, a reposicionar a linha de impedimento da defesa para outro jogador, os árbitros concluem que Bruno Alves se encontrava em posição de impedimento na origem da jogada. O árbitro, que atuou na partida de quarta-feira, disse o seguinte, abre aspas, confirma, está impedido. Impedimento na origem da falta do lado esquerdo da área, fecha aspas. O gol de Vitor Bueno dava o empate ao São Paulo, que buscou a igualdade somente minutos depois, em golaço de falta de Benítez, já nos acréscimos.
Na manhã desta sexta-feira, dia 12, Leonardo Gaciba foi demitido do cargo de presidente da Comissão de Arbitragem da CBF e em seu lugar entrará Alício Pena Júnior até o final do ano. A decisão foi tomada por Edinaldo Rodrigues, presidente interino da entidade, que já pretendia fazer uma reformulação na comissão para a próxima temporada. No entanto, os erros de arbitragem cometidos nas últimas rodadas fez com que a demissão de Gaciba fosse antecipada. O conselheiro vitalício do São Paulo, Pedro, protocolou na quinta-feira uma carta endereçada a Outen Aires, presidente do Conselho Deliberativo, cobrando mudanças na abordagem da discussão da reforma do Estatuto do Clube, situação levada à pauta por mais de 80 conselheiros dos 260 ativos. O fim da confidencialidade nas alterações a serem discutidas é um dos pontos citados. A posição é uma reação à convocação para a reforma do Estatuto do Clube, que vetava comentários em terceiros sobre os pontos analisados, como a reeleição para a presidência do clube, a ampliação do mandato dos conselheiros de 3 para 6 anos e a diminuição do próprio Conselho Deliberativo. Além do fim da confidencialidade, antes da discussão marcada para o dia 18, conselheiros de oposição pedem que as alterações sejam discutidas separadamente e não em um grupo só. O documento pede também o adiamento das reuniões de 2 semanas, a fim de permitir a discussão dos conselheiros com as respectivas bases eleitorais associados antes da votação marcada para o dia 18. O presidente do conselho, Outen Aires, se encontra de férias fora do país e só retorna no início da próxima semana, mas já tem ciência da movimentação. A partir da terça-feira, a oposição deve ter uma resposta em relação aos pedidos. As propostas de mudanças do Estatuto São Paulino serão discutidas no dia 18. A princípio, o encontro para abordar esses pontos será fechado, com os itens sendo discutidos posteriormente à votação do Conselho, caso haja aprovação. Se as alterações passarem, Outen Aires tem 30 dias para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para definir a reforma estatutária. O time sub-17 do São Paulo foi derrotado para o Batatais por 3-1 nesta sexta-feira. Jogando fora de casa no estádio Dr. Oswaldo Scatena, o duelo foi válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista. Com o resultado, o São Paulo segue com 1 ponto nesta segunda etapa do estadual. Ainda restam 3 rodadas para a equipe de Menta buscar a classificação para a fase seguinte. Passado o compromisso do Paulista, o Sub-17 volta a se concentrar na decisão da Copa do Brasil. Na segunda-feira, a equipe visita o Flamengo em Volta Redonda. O objetivo é reverter a derrota por 3-1 sofrida no primeiro jogo. Em busca da vaga na semifinal da Nike Premier Cup, o São Paulo enfrentou o Fluminense na quinta-feira e goleou por 7-0 na categoria Sub-17 feminina, garantindo o lugar no mata-mata. O tricolor vai enfrentar o Grêmio no próximo sábado às 14 horas, no Centro de Treinamento Desportivo Brasil. Segundo Arnaldo Ribeiro, Rogério Ceni tem gostado da dedicação de Martim Benítez nos treinos, do comportamento dele inconformado com a reserva e da tentativa de entrar numa forma física melhor neste final de temporada. Ceni já indicou que quer a permanência do argentino em 2022. Depois que resolveu dar um dia de folga aos atletas, o São Paulo abriu nesta sexta-feira a preparação para o duelo de domingo. Em trabalho no CT da Barra Funda, Rogério Ceni comandou um treino técnico, seguido de uma atividade de finalizações que contou com a maior parte do elenco tricolor. O reforço nas finalizações surge para corrigir um dos grandes problemas do time no Brasileirão. O São Paulo, com 20 gols marcados, é o segundo pior ataque da competição ao lado do Atlético Goianiense. Somente o Sport, com 19, possui número pior no quesito. Os titulares no empate por 1-1 contra o Fortaleza trabalharam normalmente ao lado dos colegas. Ceni não contou com Arboleda, que está com a seleção do Equador na janela de eliminatórias. William, Luan e Galeano ainda sob cuidados do departamento médico de fisioterapia. O treinador São Paulino terá apenas o treino de sábado para definir a equipe que enfrenta o Flamengo neste fim de semana. Ceni não conta com Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e Wellington, suspensos pelo acúmulo de 3 cartões amarelos, mas terá a volta de Rigoni.
Os salves de hoje são para Valbi Mendes e Reinaldo Laureano de Portugal. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. Espero que tenham gostado, amigos são paulinos. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nada do Tricolor. O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!